Os reptilianos aqui na Terra, ele tem um contexto mitológico muito grande. E, e é datado, se dentro da história humana, dentro das civilizações que a Terra, o nosso planeta teve, os sumérios, os egípcios, por exemplo, eles tinham deuses que tinham características répteis. Porém, em 1929, fizeram um filme abordando homens-serpentes que trouxe à tona para nós aqui dentro da arte moderna a ideia do renascimento desses seres dentro da nossa sociedade. Fugiu do controle por quê? Porque foram criadas inúmeras teorias, algumas com sentido, outras sem sentido, mas com base em conspirações. E essas conspirações trouxeram o contexto de que os reptilianos é como se eles fossem os reis mandatários do planeta Terra. Porém, não é assim que funciona. Para a gente entender e quebrar um pouco esse paradigma, nós temos que entender que os reptilianos eles são usados primariamente devido à sua agressividade e à sua força. Então muitos reptilianos servem como guarda-costas, como protetores de seres que vocês nem imaginam. Porém, eles possuem um DNA muito limitado. E isso é um padrão de muitas outras raças criadas dentro do jogo do poder e do jogo da polaridade. Porque para criar um universo é necessário códigos antigos. Então devemos entender que o universo ele é uma camada, certo? E existia uma camada anterior. Então cada universo é uma realidade gigantesca, só que existiu um projeto anterior ao que nós estamos aqui hoje. E existe um projeto mais novo do que esse que nós estamos vivendo agora. Então, dentro do jogo do poder, os reptilianos eles possuem uma casta, uma família gigantesca, porém cada família possui uma lei. Muitas vezes muitas vezes não. As leis são mortais a depender do crime cometido contra ele e entre eles. E o que os reptilianos buscam dentro da humanidade, através dos acordos genéticos que as pessoas possuem sem dar-se conta de que isso existe, mas isso acontece independente de acreditar ou não, é aprimoramento genético. Por quê? Porque o nosso DNA ele evolui no decorrer do tempo. O DNA deles é somente a parte do RNA. Então o RNA ele não evolui. O DNA humano, que é uma mutação, sim. Então a importância da raça humana vem do contexto genético. Eles precisam do DNA humano para poder aprimorar o seu DNA ou inserir DNA dentro do RNA deles. Mas o que acontece é o seguinte: a busca por aprimoramento ela é infinita, certo? Então, devido a essa busca de aprimoramento ser infinita, eles podem ter o melhor DNA do mundo, eles vão achar que existem um outro DNA melhor do mundo, melhor do universo, melhor da galáxia e por aí vai. Só que existe um exagero muito grande dessas informações sobre os reptilianos. Então, assim, eu creio que devido ao livro do David sobre essas questões, ele enfatizou muito essa raça como uma raça superior, uma raça que tá. Já vi histórias como tipo os reptilianos estão antes que os seres humanos aqui na Terra, que eles viajam assim, assim, assado. Gente, a gente tem que entender que nós estamos numa frequência vibratória, numa realidade específica, que é denominada de terceira dimensão, que é o estado de consciência da terceira dimensão. Isso não quer dizer bondade e não quer dizer maldade entre os seres. E isso é somente um estado de consciência, é um estado de percepção, de localização, por exemplo.
Então, devemos entender que existem outras raças, existem outras vertentes, existe a hibridação, que é a ligação genética de duas raças diferentes para criar uma nova, existe a clonagem, por exemplo. E o que faz uma raça ser poderosa perante uma outra é suas conexões militares, certo? Então, da mesma forma que existem comandos positivos, existem comandos negativos. Então, as suas conexões militares, de acordo com os ideais que essas conexões possuem, que dá força a uma determinada casta, a uma determinada vertente ou família reptiliana, por exemplo. Então não são todos os reptilianos ou todos os draconianos que são poderosos. E outra coisa importante, tem muitos reptilianos que adquiriram o DNA humano e estão começando a obter sentimentos. Porém, a questão da falta de sentimentos não é somente uma questão reptiliana ou draconiana. É uma questão de todos os seres que nunca pisaram aqui neste planeta e nunca reencarnaram nesse planeta. Então, se um ser nunca pisou nesse planeta, nunca reencarnou e desta forma não criou um corpo emocional, porque a questão dos corpos sutis também é uma questão interessante que eu vou abordar em outra situação. Então, se eles não possuem o corpo emocional, o corpo sentimental e só possuem a parte mental, como que eles vão raciocinar através da emoção? E isso não é uma questão somente deles, eu vou enfatizar novamente. Não é uma questão somente desses seres, mas é uma questão de inúmeras raças no cosmos que vivem entre quarta, quinta, sexta, sétima, oitava dimensão de realidade, que é um estado de percepção. Então, muitos espiritualistas gostam de trazer uma visão sobre os reptilianos, nem que seja assim, combateu os reptilianos, como aqui, um corpo que não está na reencarnação, nós estamos fractalizados. Então, pelo fato de estarmos fractalizados, nós somos muito menos energéticos do que um reptiliano que já não está reencarnado, ele está vivendo na realidade astral. Então, um ser humano frente a um reptiliano, ele vai, já era. E se porventura um ser humano conseguir, vá lá, fazer em um deles, você, meu amigo, vai estar na lista negra de uma família específica. E outros tratam reptilianos como amiguinhos, né? Então, assim, nós devemos cuidar primeiramente da nossa existência e buscar resolver as nossas pendências que estão ocultas pra caramba, e em vez de alimentar questões dentro de uma energia baixa, que é a teoria da conspiração. Porque se a gente for parar para viver baseado na teoria de conspiração, em vez de trazer certos assuntos como didática, como algo produtivo, como algo que vai nutrir você para uma evolução moral dentro dessa realidade, as pessoas não vão viver de forma consciente. Porque se for para parar para olhar cada detalhe dessa realidade, tem muitas coisas que não são verdades e tem muitas coisas que são, mas criam um contexto de ficção para fazer com que a humanidade vivencie somente isso e se perca no caminho da busca e do aperfeiçoamento mental, emocional e sentimental. E acabam vivendo dentro do jogo da polaridade de qualquer forma, que está milhões e milhões e milhões e milhões de anos das nossas reencarnações.